Vamos lá agora para a nossa segunda parte, né, que é qualificar e abordar, né? Qualificar o nosso cliente. Isso pode acontecer em 2 minutos, ou isso pode demorar mais um pouquinho, tá? Quero que você veja esse quadro aqui atrás, ó, essa pirâmide aqui do lado, como eram as vendas no passado, beleza? Na base a gente tem aqui 40%. 40% da atenção era focada em fechamento. 30% da atenção era focado em apresentar a solução, 20% em qualificar e 10% em relacionamento. Então gastava-se mais tempo tentando fechar. 10% era o tempo que se gastava em relacionamento, 20% era o tempo que se passava qualificando, 30% era o tempo que se passava apresentando a solução e 40% era o tempo que passava fechando. Hoje em dia, as coisas estão mudando, está invertido, ó. 40% é construindo confiança. Você tem que passar 40% do tempo construindo confiança. A pesquisa, qualificar o seu cliente, o seu associado, é construir confiança. Como é qualificar? Teve um tempo que se pensava que todo mundo poderia ser meu cliente. Do mesmo jeito que aquela vendedora lá insistia em dizer que todo terno cabia em mim. O que não é verdade. Quando você não alinha as expectativas, você gera frustração. Quando você faz uma venda mal feita, você gera frustração. Quando você alinha as expectativas no processo de qualificar, o que é qualificar? É o momento onde você entende a real necessidade da pessoa que você está conversando. Se ela já tem uma proteção e está insatisfeita, se ela nunca teve uma proteção, se ela está comprando um carro agora, se ela viaja demais, se ela viaja de menos. Então você não está simplesmente preocupado em fechar, como era antigamente. Você está preocupado em entender se aquela pessoa realmente precisa da ABN e se a ABN é realmente o que aquela pessoa precisa. Porque às vezes a pessoa quer uma mãe, não quer uma proteção veicular, né? E a ABN não é uma mãe, a ABN é uma proteção veicular. Então você precisa deixar claro o que é a ABN, quais os benefícios da ABN. As pessoas costumam dizer assim: ah, mas eu tenho o plano mais topado. Eu tenho o plano mais topado e precisei de um carro reserva e só tive direito a 12 dias. Como é que eu respondo a uma pessoa dessa? Primeiro, eu sei que a venda foi feita mal feita, né? Segundo, são 12 dias. Isso é mais do que 80% do que o mercado oferece. A pessoa não pagou nada a mais por isso. Nada a mais. Aí sabe qual é o exemplo que eu uso quando a pessoa diz que é do plano privilégio e pensou que teria direito a tudo? Digo, olha, mesmo sendo o plano mais completo, tem suas limitações. Veja, a Ferrari é um carro completo? Aí a pessoa responde, é. Mas ela voa? Não. Então, mesmo coisas completas têm suas limitações. Ah, é mesmo. Entendeu? Então, não aceite pressão de cliente trouxa. Seja maduro, seja especialista. 40% do seu tempo dedicando a construir confiança. 30% identificando necessidades. Isso é qualificar, identificar a necessidade. 20% é apresentando a solução. Olha que incrível! Você passa mais tempo se entendendo quem está na sua frente do que falando do plano. E tem gente que fica balalá. Para construir confiança e identificar a necessidade, você tem que saber fazer as perguntas certas. Quais perguntas? Quais perguntas certas? Eu vou fazer um arsenal de perguntas. Aqui embaixo eu vou colocar esse material. Um monte de pergunta que você pode usar dependendo do contexto. Se a pessoa já tem proteção, se a pessoa já precisou, se a pessoa conhece alguém que já foi roubado, se a pessoa já quebrou um retrovisor, se a pessoa já teve um para-brisa quebrado, se a pessoa já precisou trocar um para-brisa sozinho, se a pessoa já teve uma batida e estava desprotegida e precisou levar o carro para várias oficinas, é um estresse. A ABN faz tudo isso. Se a pessoa já precisou de um reboque, se a pessoa já estava viajando e acabou a gasolina. Conversar, fazer perguntas. Quem faz perguntas lidera a situação. 20% do seu tempo é apresentando a solução e se você fizer isso, você só vai precisar de 10% do tempo para fazer o fechamento. Visão? Pegou a visão?
perceba que o comportamento vem mudando de uns tempos para cá. Ou seja, quanto melhor for feito as primeiras etapas, menos sobrecarga o fechamento terá. Quanto menos sobrecarga o fechamento tiver, mais você vai conseguir fechar. A qualificação consiste em entender se os seus prospectos, são seus possíveis associados, estão aptos à sua solução. E se os mesmos têm um perfil ideal com potencial para fechar o negócio. O que é o perfil ideal? Pode pagar, não tem um índice de fraude, tem um índice que vai continuar pagando para você continuar crescendo a sua base. Isso é a pessoa que tem o poder de decidir se vai ou não vai botar no carro na proteção. Às vezes você está falando com um filho, o filho não resolve. Às vezes você está falando com um gerente, quem resolve é o dono. Fale com quem tem o poder de assinar o regulamento. Como você qualifica seus prospectos? Eu quero que você anote aí na sua folha como você qualifica os seus prospectos. Como você qualifica os seus prospectos? Que tipo de pergunta você faz hoje em dia? Pensa. Pensa que tipo de pergunta você faz hoje em dia. A pior coisa em vendas é você gastar muito tempo com as pessoas erradas. Anota. A pior coisa em vendas é você gastar muito tempo com as pessoas erradas. Beleza? Agora, pontos de atenção na qualificação. Falar demais. Você tem que fazer as perguntas e ouvir mais. Tá? Você tem que ter um ouvido atento. Você não tem que ser o que fala mais, você tem que ser o que questiona mais, o que conduz a conversa. Você é o que tem que conhecer o outro e se apresentar também. Mas o outro que tem que falar mais, o seu associado que tem que falar mais. Não deixe ele falar demais também. O tom da sua voz tem que ser uma voz boa de ouvir. Tem um TED, eu queria que você jogasse assim no YouTube. Como falar, vou colocar o link aqui também. Como falar para as pessoas quererem lhe ouvir. É uma apresentação massa, onde o palestrante lá desse TED, que é um evento... Você já viu, Rafa, esse evento? Já viu esse TED, o Careca? Show. Então coloca o link pra galera clicar e assistir. Ó. Como falar para as pessoas quererem te ouvir. Se você fala rápido demais, embolado demais, cuspindo demais, com mau hálito, baixinho demais, errado demais, fale bem. Sabe o William Bonner? Agora, você também não pode encenar demais. Você tem que ser você. Mas é meio que artista mesmo isso. É meio que artista mesmo isso. Tem até um conceito que eu não vou saber falar em inglês, tão bonito quanto o Rafael sabe falar em inglês, mas é mais ou menos assim. Se você ainda não é, faça como se fosse. Se você ainda não sabe, haja como se soubesse. Se você ainda não consegue, haja como se conseguisse. Então vamos lá, exercita agora na frente do espelho, falando como se você fosse um ator. Vai. O teatro, ele ajuda você a se soltar, entendeu? Então, tenta. Eu dirigindo, eu converso muito sozinho. Ah, você não sabe quantas apresentações eu fiz para ninguém dentro do carro. Ou o quanto eu já falei sozinho andando na rua. Já falei. Há quem diga que você precisa 10 mil horas praticando alguma coisa para virar especialista. Há quem diga que você precisa focar nas 20 primeiras horas para você virar um especialista. Uma coisa é certa, você precisa focar no tom da sua voz. Você precisa falar bem. Você não pode estar errando plural, as motos, os carros. Fala bem, pô. Você não precisa ser um eloquente professor de português, absolutamente poeta, não. Mas eu estou falando de um especialista, né? Se eu sou alguém que faz uma venda ou outra, tá tudo bem, pode falar como quiser. Mas se você quiser ser especialista, pô, fala bem. Entendeu? Fala bem. Tenta saber onde é que você erra, se você come o S, se você fala os plurais errados. Se você... Sei lá, pra mim o plural é um dos erros mais grotescos na fala, assim. Mas deve ter vários outros erros, né? Se você costuma ler, leia pelo menos uma pesquisa, sabe, as notícias do Google. Pega o teu aplicativo do Google, aquele aplicativo rápido do Google, e lá tem as notícias, né? Lê pelo menos 5 notícias por dia, para você conhecer palavras novas. Toda vez que você estiver lendo alguma coisa e tiver uma palavra que você não sabe o significado, para saber o que ela significa. E aí você vai conhecer palavras novas. E daqui a pouco você vai estar dizendo assim, eu não sei se concordo muito com essa dicotomia que você está me apresentando. Ou quando você quiser xingar alguém, talvez você não precise mais chamar aquela pessoa de filho da... Você pode dizer para ela que ela é uma pessoa mentecapta.